Fala galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os carros elétricos. Escolhi falar sobre esse assunto porque a maioria dos vídeos que tem aqui na plataforma do YouTube, as pessoas evidenciam mais o lado tecnológico, como desempenho, força, autonomia, sem levar em conta a estrutura do país para comportar esse tipo de tecnologia, além também da tradição com os biocombustíveis, que esse é um fator extremamente relevante, que vai viabilizar ou não os carros elétricos no longo prazo. É importante a gente mencionar que não é a primeira vez que os veículos elétricos estão tentando se impor, e qualquer pessoa que dê isso como certo está fazendo mera especulação. Mas antes de eu continuar com esse vídeo, queria pedir para vocês para se inscreverem no nosso canal. É importante que a gente continue com esse trabalho e a única forma que vocês podem contribuir é se inscrevendo, compartilhando, curtindo o vídeo, comentando. Agora, sem mais enrolação, vamos direto ao assunto. Antes de mais nada, é importante eu mencionar que para fazer esse vídeo aqui, eu estou usando como base esse livro do autor, Kevin Borg, que ele fala sobre o uso da tecnologia automobilística nos últimos 100 anos. É importante mencionar que essa pessoa que escreveu esse livro também, ele é um mecânico. Na verdade, ele veio de uma família de mecânicos e escreveu esse livro aqui fazendo um apanhado histórico do setor automobilístico. E uma das sugestões que ele faz nesse livro é você negligenciar o comportamento da tecnologia no longo prazo é um equívoco. Para exemplificar isso que eu estou falando para vocês, eu vou colocar dois exemplos aqui do setor automobilístico, que foi primeiro a criação do carro Ford Edison, que foi um veículo que foi produzido ali na década de 50. Esse carro ele foi um lançamento que teve ali um grande emprego da indústria do marketing, tinha também uma tecnologia de ponta, era um carro que consumia muito, espaçoso, porém, num breve sinal de recessão econômica nos Estados Unidos, esse carro aqui significou um dos maiores fracassos da indústria automobilística americana. Um segundo exemplo foi o Fiat Maré, que foi fabricado no início da década de 90, que era um carro extremamente tecnológico, confortável, tinha um alto consumo, mas também era um carro que tinha uma tecnologia inacessível para o mecânico como mexer, como por exemplo, ter que tirar o motor para trocar uma correia, que é uma peça base na hora de você fazer a manutenção do carro, que foi um carro ali também que não teve o número de vendas esperado. Esses dois exemplos, eles mostram que a acessibilidade técnica e o uso de energia são indicadores importantes que pode viabilizar ou não a venda de um veículo. Isso significa dizer que o mercado automobilístico não suporta carros que tenham uma mecânica inacessível e instável. E também é importante a gente lembrar que em 2025 está para terminar a isenção dos carros elétricos e isso vai ter uma grande repercussão, principalmente ali na manutenção do carro e no valor do seguro. O que eu quero dizer com isso é que é pura ilusão você olhar somente o valor de entrada de um veículo, como fez essa matéria aqui da revista Quatro Rodas, que comparou um veículo elétrico com um carro a combustão. O segundo elemento é que os veículos elétricos, na maioria, eles trabalham com um sistema de inteligência de auxiliar o motorista, que é conhecido como sistema de segurança ADAS, sendo improvável a ideia de que o país tenha conseguido capacitar uma quantidade de mecânica que saibam mexer nesse tipo de tecnologia. Até mesmo porque é necessário sistemas de computador extremamente específicos para calibrarem esse tipo de software. Isso sem falar que um carro elétrico ele tem uma potência de energia extremamente elevada e que pode literalmente matar um mecânico que não saiba trabalhar bem com esse tipo de tecnologia. Isso traz um cenário antigo sobre aqueles países que tiveram problema na hora de capacitar esse tipo de mão de obra. A exemplo dos Estados Unidos, não só porque os americanos viam que esse tipo de tecnologia poderia fomentar outros setores, mas também era importante o domínio dessa tecnologia em cenários de luta armada e guerrilha, como aconteceu numa cidade do Novo México, Columbus, em que o exército norte-americano teve ali dificuldade para repelir grupos invasores de guerrilheiros. Como se deu na história de um personagem que é bastante conhecido, chamado Pancho Villa, que foi um guerrilheiro ali, que é considerado o único guerrilheiro que conseguiu invadir um estado norte-americano. E à época alegava-se que esse guerrilheiro só conseguiu fazer isso com uma cavalaria porque o exército norte-americano estava ali carecendo de veículos automotores, mobilizar não só equipamentos pesados, mas também grandes tropas. Só para você ter uma ideia desses números, antes da década de 1910, o exército norte-americano tinha aproximadamente 30 veículos, enquanto que a França, que era pioneira na guerra naquela época, com um território muito menor, tinham aproximadamente 100 mil veículos disponíveis para servir as Forças Armadas francesas. Posteriormente, veio a Primeira Guerra Mundial, percebendo que esse tipo de cenário poderia acontecer, os americanos já tinham investido pesadamente não só na compra de veículos automotores, mas também na capacitação de bons mecânicos. Isso aconteceu ali num período chamado Era Progressista, ajudando não só a fomentar a indústria norte-americana, mas também desenvolver e aperfeiçoar novas peças. De certa forma, isso explica um pouco a cultura norte-americana de se criar pequenos laboratórios ali no espaço da garagem doméstica da pessoa. Já o Brasil, ele vem de outro cenário político, não tem essa tradição de capacitar mecânicos, pelo menos com a mesma força que os americanos tiveram, mas por outro lado o país
vem se dedicando ali desde a década de 70 e investir em acumular capital político no sistema de combustíveis de origem vegetal, que é o álcool e o diesel. Isso, por outro lado, pode não só dar um salto competitivo para o Brasil barganhar veículos flex com tecnologia híbrida, mas também, por outro lado, pode dificultar bastante a adaptação dos veículos elétricos aqui no país. Outra mudança que deve ser levada em conta é que os fabricantes eles estão trabalhando agora com modelo de venda direta. Os carros estão vindo da fábrica direto para o consumidor sem passar pela concessionária. Isso está causando um impacto extremamente negativo nas concessionárias, mas está mostrando a tendência do mercado automobilístico, não só dos fabricantes, concentrarem não só a venda do veículo, mas também o reparo. Isso, de certa forma, por outro lado, está sinalizando que os fabricantes eles estão com uma capacidade muito maior de monopolizarem o preço e, de certa forma, de acabar com a concorrência. E como eu disse no começo, não se trata só de levar em consideração a tecnologia, mas como vai ser a política regulatória do setor. E eu vou terminando por aqui, só lembrando que nesse vídeo só coloquei alguns pontos que você deve levar em conta caso você queira comprar um veículo elétrico. Um grande abraço.